tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Já estamos de volta aqui no segundo bloco do seu programa Na Tela, sua revista na TV, o seu café com notícias. E eu já começo chamando aqui Balneário do Camon. Final de semana, você já sabe, Balneário do Camon está à sua disposição. Imagens na tela para você. Aí o Balneário do Camon tem esses lagos aí dos peixes, os pirarucus, que é muito bacana, é muito legal. É um espetáculo à parte aí para todo mundo. A piscina, então, é maravilhosa, deliciosa. Por falar em deliciosa, essa comidinha que se serve aí no Balneário do Camon é muito show de bola. Fica ali na Estrada do Salobo, 8 quilômetros da Palmares Sul, no pé da serra, pedacinho do paraíso, aguardando por você. Estou falando de Balneário do Camon. E agora é hora da gente trazer a nossa primeira parcial da nossa enquete de hoje na tela. Estamos perguntando: o que falta para a nossa seleção? Liderança, criatividade ou malandragem? Bom, o pessoal já está respondendo aqui, hein? Liderança, 33%, criatividade, 30%, e dizem que o que está mais faltando para a nossa seleção, 37%, é malandragem. Já pensou, hein? Pessoal dizendo que está faltando mais malandragem, mais jogo de cintura, mais malícia, mais maleabilidade, aquela coisa toda que se atribui muito ao brasileiro, hein? Portanto, está aí resultado: 33% liderança, criatividade 30% e liderança 37% da nossa primeira parcial. Quer participar também? Manda pra gente aí no nosso WhatsApp, na tela. 99184-2017, 99184-2017. Este é o WhatsApp para você participar, interagir e mandar a sua resposta participando das nossas enquetes. E agora a gente vai falar, portanto, desse assunto que a gente já chamou desde a abertura do programa. Cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no Brasil. Um dado bastante preocupante. O suicídio é assunto que vamos debater hoje com o convidado do dia, psicólogo e coordenador da equipe multidisciplinar do HGP, Dr. Alain Miranda, que atua já há 15 anos na saúde em Paraupebas, é, portanto, o nosso convidado de hoje. E Alain Herbert de Miranda está presente com a gente aqui, portanto, para a gente bater esse papo, uma conversa bem informal do ponto de vista da psicologia, da medicina, mas eu tenho certeza de muito bom proveito para você que está nos acompanhando e que vai compreender um pouco mais a respeito desse tema e das preocupações que satelitizam ali em torno desse tema. Alain, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Na Tela. Prazer é meu. Vamos entrar agora um pouquinho nessa seara, nessa obscura seara do que leva ao suicídio, do que tem preocupado tantas pessoas. Acho que em toda a história, em todo o tempo, mesmo por toda a modernidade, mesmo com as redes sociais, mesmo com tanta facilidade de acesso à vida de todo mundo, de repente a gente não compreende quando alguém comete esse ato translocado e fica sempre aquela pergunta: por que eu não percebi, estava tão perto de mim, por que eu não fiz nada? Vamos entrar um pouquinho nisso, Alain, só para a gente compreender o contexto que está levando tanta gente, pelo menos num número um pouco mais expressivo, a cometer o suicídio. Isso, essa seara, além dela ser extremamente problemática, ela é inquietante para o ser humano, porque o ser humano ele acha que a vida é um privilégio, que ele não pode ser manchada por nenhuma desonra, E isso, às vezes, não está sob o ponto de vista de quem está sofrendo. Sob o ponto de vista que está sofrendo, viver passa a ser um fardo, uma coisa muito penosa. Uhum. E ele vê os outros dizendo assim: todo mundo está resolvendo e eu não consigo resolver, deixa eu sair daqui porque eu não pertenço a esse mundo. Mas é difícil, mas é um tema interessante para a gente discutir. Para a gente só tentar entender um pouquinho disso tudo, esta solidão ela é diferente desta solidão que normalmente uma pessoa quer. Eu quero silêncio, eu quero encontrar uma paz, eu quero me recolher. E tudo isso, quando se trata de alguém que se esteja propenso a cometer esse ato translocado, digamos assim, superlativizado. Para ele tudo é muito, Alain? Sim, a solidão, quando você consegue conviver fora dela, com outras pessoas, e você se recolhe para o convívio, não é problema nenhum.
O problema é que essa solidão, ela se dá de uma maneira enclausuradora, ou seja, a pessoa quer ficar longe dos outros, ela não quer a participação coletiva, ou seja, o coletivo a incomoda, porque ela não se sente pertencente a ele. Então isso acaba levando ela a uma angústia, a uma ansiedade, aos sintomas que vai levar ao confronto. E aí ela quer parar. Baseado nisso, esses sintomas, e você já meio que em passando coloca isso aqui rapidamente, esse recolhimento, esse afastamento, esse distanciamento daquilo que tudo é tão normal na vida do ser humano, sociáveis que somos, né? Quais seriam os outros assim que a gente poderia colocar exatamente para passar para quem está nos acompanhando agora, perceber o ambiente, perceber o seu lar, perceber o seu entorno, as suas amizades, os seus relacionamentos e de repente dizer, fulano, vamos ali, vamos procurar alguém, vamos procurar um tratamento, de repente você está precisando de ajuda. O que a gente poderia colocar aqui mais em destaque? Olha, eu creio que o diálogo, né, a conversa testa a testa, né, como fala, cara a cara, ela tem sido negligenciada nas relações hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente busca não confrontar o conhecimento. Então, nós chegamos ao nosso filho, nós entregamos o Google, nós entregamos o WhatsApp, nós entregamos a internet, para que ele busque aquela informação. E é diferente de algum tempo atrás, quando você tinha o outro como interlocutor do conhecimento. E esse interlocutor do conhecimento, ele está se perdendo. Então, hoje, quando uma pessoa se afasta, muitos acham, deixa ele lá, ele está na dele, está quieto, mas não, isso é um sinalizador. Você tem que perguntar. Não custa nada perguntar como é que você está. Né? Mas as pessoas já perguntam hoje, você está bem, né? Ou seja, já é afirmativo para que a pessoa não dê uma devolutiva, porque ninguém quer aquela resposta incômoda. Não, você pode conversar comigo? Entendi. Né? Então, os sinalizadores principais é o recolhimento, né? É aquele silêncio, a pessoa começa a se silenciar, começa a não participar, é o tanto faz, né? A escolha, a opção passa a ser tanto faz, não sei. Então, ficar atento a isso. As pessoas, elas precisam ser participativas, mas para isso, elas precisam ser questionadas, elas precisam ser induzidas a participar. Ainda dentro dessa ideia, né, da subjetividade, existe uma faixa etária, existe uma fase da vida, ou não tem idade? Porque quando eu estou perguntando isso aqui, eu estou colocando o que a gente imagina, por exemplo, né, já que a gente está falando dos filhos, a adolescência é isso mesmo. Eles gostam de ficar sozinhos, eles querem ter o mundo particular deles. Aí a gente excluiria essa faixa etária da adolescência, essa fase da vida, e pensaria nas outras, ou não tem nada disso. Qualquer tempo, qualquer circunstância, qualquer coisa pode afetar e desencadear no problema. Olha, hoje eu não vou nem falar nas faixas da saúde, né, as acadêmicas, né, de adolescência, adulto, não. Eu vou dizer que hoje a faixa produtiva e improdutiva é a que mais está sujeita ao suicídio. Quando eu falo a produtiva, ela pega de 16 a 29 anos, que é o ápice da produtividade do ser humano, e quando ele não consegue produzir, ele não consegue mercado, ele não consegue trabalho, ele não consegue dar resposta à sociedade, isso gera esse sentimento. E na improdutiva, ou seja, aquela que todo mundo ideologicamente diz, não, quando eu me aposentar é que eu vou estar de bem. Não, pelo contrário. Quando você se aposenta, você se torna, em tese, improdutivo. Né? Até os próprios familiares. Não mexe nisso aí não, pai, que você não pode mais fazer isso, já passou disso. Né? Isso é muito complicado, e tanto é que a faixa de suicídio está aí, 16 a 29 e acima dos 60, mais ou menos. Que é onde estão os focos dessa interdependência com a sociedade sendo anuladas pela própria sociedade. Né, que vai... Estou conversando com o Alain Herbert de Miranda, psicólogo. Esse cara, além de uma figura, né, fácil, de muito bom acesso, muito bom convívio na sociedade parauapebense, tem essa imensa responsabilidade. Já o entrevistei várias vezes no rádio. Estamos, neste momento, tratando desse assunto tão espinhoso do ponto de vista de quem é leigo no assunto, e ele é um profissional da área, por isso mesmo o convidamos para estar aqui conosco. Alguns fatores, Alan, externos que podem ajudar no desencadeamento
dessa propensão. E aí eu vou colocar, por exemplo, recentemente a gente acompanhou um caso de uma menina no Instagram, é uma rede social. Sim. Ela toda gordinha, colocava ali as fotografias dela, colocava os vídeos dela e, de repente, ela começou a receber ali os impropérios, né, a não aceitação, a crítica, e ela, de repente, cometeu suicídio. Uma garota, acho que tinha 17 anos. E aí eu fiquei pensando, né, desse cyberbullying, no bullying na escola, no bullying em qualquer lugar. A gente vive essa época do politicamente correto, tentando barrar uma série de coisas. Por outro lado, ficou todo mundo muito trancado, todo mundo muito sensível. E aí eu queria que a gente colocasse, que você colocasse aqui um pouco desses fatores de fora que vêm e acabam atingindo a pessoa, e o que leva, diante disso tudo, a pessoa cometer, né, o suicídio. Bem colocado, Demerval. Olha, todo mundo acha, né, e ninguém tem a dúvida que o suicídio é a interrupção da vida por vontade própria. Porém, essa vontade própria, ela pode ser estimulada por comportamentos externos. O bullying é um desses, né? Assim como outros comportamentos que são os socialmente aceitos e rejeitados. Você ser gordo, você ser magro, você ser bonito, você ser feio, né? Uma série de conceitos que a sociedade coloca, que o próprio ser humano vai em busca dele, né? E essa busca, por exemplo, a rede social que você acabou de falar, ela sobrevive, ou ela é retratada para o proprietário da sua conta com likes. Uhum. Então, quantos likes você tem determina seu nível de satisfação. Porém, quando você abre sua vida de maneira social, você entra numa seara complicada, porque você está dando permissividade a todos. E todos, Demerval, nós sabemos... gente de todo jeito, né? Vem de todo jeito. A sociedade ela é composta dos alienados para os esclarecidos, e no intervalo disso tem uma série de outras pessoas. E aí, se você não tem uma formação moral, se você não tem uma família, um grupo, um eixo que lhe apoie, isso se desconstrói. Né? Por quê? Porque outras pessoas que são gordas, ou que são magras, que são feias, ou que têm problemas, mas que se autoafirmam como isso sendo uma característica própria dela, não consegue ser vencida. E por que outras conseguem? Porque não tem o eixo, não tem o apoio, não tem aquela base para se argumentar. Então, no campo das ideias, a gente sempre diz que quem conhece, vence. Uhum. Quem nem conhece é derrotado. Então, às vezes, você vai inocentemente para a rede social, externar uma coisa comum, e ela acaba permeando no campo do politicamente correto, né? Ou nos eixos que a sociedade quer, né? Porque a sociedade ela quer virtualmente uma coisa, mas ela vivencia uma outra realidade. As questões do dia a dia. O camarada se endividou, né? Virou uma bola de neve, ele não conseguiu ter um controle daquilo, ele já não vê saída, e aí ele vai e comete o ato. Agora, esta semana, nós falamos disso lá em Marabá. O cidadão chegou em frente a uma emissora de televisão, ateou fogo ao próprio corpo dentro do carro. Quando foram salvá-lo, ele ainda reagiu contra o seu herói. Teve que ter interveniência ali de polícia, bombeiros, choque de tiros e tudo mais, para poder realmente salvaguardar a vida daquela pessoa que estava ali desesperada. Outros fatores como traição, por exemplo, no relacionamento, amores frustrados, paixões desfeitas, enfim, né? Nós temos aí uma série de coisas se a gente fosse colocar aqui. Mas este do fator econômico, principalmente num período de crise, a gente vê isso mais exacerbadamente, né? Poderia ser aplicado também dentro Sim, dessa... tanto o financeiro quanto o afetivo, Demerval, são os pilares da sua evolução pessoal. Quando a gente está em formação, os pais querem o que a gente? Sucesso. Então, como é que eles projetam o sucesso da gente? Faculdade, carro, dinheiro, propriedades. As variáveis vão por aí, né? É verdade. A outra variável afetiva é casar, estar bem casado, família, filhos, né?
E só que todos esses dois elementos, eles têm as variáveis negativas, né? Porque se você se envereda pelo consumismo, você vai subindo uma escada. E essa escada ela não tem fim. Porque você começa com um telefone, aí daqui a pouco o smartphone, um aplicativo, não sei o quê, você vai elevando o nível. No afetivo mesmo, se você não tem, por exemplo, você não tem uma relação onde ela é construída na base do diálogo, qualquer falta de diálogo, qualquer rompimento disso vai causar a frustração e a perda. E essa perda para a pessoa, ela é do ponto de vista pessoal. É ela que não sabe lidar com aquilo. Né? Porque a gente gosta sempre de dizer, o mundo é maravilhoso, tem 1001 possibilidades de você viver. Nós estamos aqui no estúdio, nós estamos numa cidade, mas tem gente que uma hora dessa está numa praia, está no interior quebrando um coco, né? E aí, essas pessoas estão lamentando da vida? É verdade. Não, então é a probabilidade que cada um tem em relação ao que vai viver. Então nós entramos sempre em conflito com o nosso Criador, com aquilo que a gente buscou e conquistou. A gente vê pessoas trabalhando demais, e esse trabalho demais é para poder comprar um carro, e esse trabalho demais adoece, o adoecimento não faz ele pagar o carro, né? Isso se torna um ciclo destrutivo, não é nem vicioso. Quando você coloca isso, eu lembrei do caso do moço lá de Marabá, né? Sim. Que estava com um problema, aí ele foi ateou fogo no próprio corpo, ou seja, destruiu a saúde dele ali, destruiu o carro dele, ou seja, aquilo que era um problema virou 2, virou 3, ficou uma coisa que agora, quando ele se recuperar, e tomara que se recupere, né, ele vai ver o estrago que ele produziu. Alain, perguntei tudo isso e a gente viajou um pouco, passeou um pouco nesse tema aqui, com toda a carga emocional que isso nos traz, para perguntar o seguinte, né? E o que está sendo feito? O que, por exemplo, na saúde pública, e você é um agente da saúde pública, trabalha diariamente observando, lidando com esses casos e sabe muito mais que qualquer número que a gente pudesse colocar aqui a título de informação, que independentemente de seja alto, seja baixo, esteja dentro das estatísticas, é muito grave. Seja uma pessoa apenas que tentou, é muito grave. O que está se fazendo? Eu fiz a chamada do programa dizendo que a questão do suicídio começa a ser preocupante a ponto de se tornar automaticamente uma questão de saúde pública. Sim. E aí, o que está produzindo para ajudar as pessoas que necessitam neste sentido? Olha, nesse último ano a gente teve um número elevado de suicídio em nossa cidade. Nós temos um grupo de cerca de 12 profissionais da psicologia na Secretaria de Saúde que tem se reunido periodicamente para falar, entre outros temas, sobre esse, né? Eu estou aqui representando o Wagner, que coordena esse grupo, que é a Política de Saúde Mental, e nós estamos fazendo esse trabalho, sim. Nós fizemos, esse ano já, nós fizemos 2 encontros, o primeiro deles foi só o nosso interno, com só os profissionais, para trabalhar o tema, trabalhar o assunto, trabalhar os números do Brasil, do mundo. Aí depois nós fizemos um encontro com as lideranças religiosas da nossa cidade, Emerval. Nós tivemos uma participação assim maravilhosa, eu agradeço até a esses... Vamos abrir um parênteses aqui para a gente falar disso? Né? Nós soubemos, né, levantamos, fizemos a matéria inclusive a respeito disso aqui no programa. É impressionante como entidades religiosas, as ONGs, aqueles que trabalham com assistência social de um modo geral, seja na saúde pública ou voluntariamente, todos se irmanaram nesse sentido. Ou seja, não existe ninguém com receita pronta, com exclusividade. Parece-me que a solução vai exatamente pela cooperação, pela colaboração, pela junção dos esforços, né, mano? Isso. Nossa, nós ficamos extremamente surpresos, né, porque nós recebemos todos os grandes líderes religiosos na nossa cidade. Então tinha o movimento evangélico, católico, né, o espírita, as religiões alternativas, né, como assim podemos dizer. E foi muito legal porque todos contribuíram sob o ponto de vista da religiosidade nesse assunto. Então a gente não foi conversar sobre como agir, mas nós fomos trocar uma ideia de como essas religiões estão recebendo essa demanda e estão tratando essas demandas. Né? Porque nessas horas
esse movimento ele é agregador para a gente. Porque quando ele conhece a nossa ferramenta, a gente passa a ser parceiro. Então a gente teve esse encontro com os religiosos, que foi muito bom. E agora, dia 7 de junho, nós vamos ter um encontro com a equipe de profissionais da rede municipal de Paraupeba. Então, todas as secretarias estarão envolvidas, convidadas por esse núcleo para um curso de formação, né? A gente vai formar multiplicadores. Perfeito. A gente vai apresentar a rede de atenção e nós vamos apresentar o nosso fluxograma de atendimento, ou seja, o passo a passo do que fazer. Então isso é uma construção do grupo que vai estar sendo apresentada nesse trabalho dia 7 de junho. Então nós estamos fazendo isso. E paralelo a isso, nós nos colocamos já à disposição, nós enquanto profissionais, para estar fazendo oficinas, encontros, roda de conversas com qualquer movimento social do nosso município. Tá? Então qualquer movimento social pode procurar a coordenação de saúde mental, que a gente vai estar fazendo roda de conversa, discutindo o assunto, procurando trabalhar as temáticas. Hoje os nossos psicólogos já estão fazendo essa atividade na rede de ensino ao redor das áreas de saúde. Então, onde tem um posto de saúde, aquele psicólogo está entrando em contato com as escolas e fazendo um trabalho, pequenas oficinas, para saber como os alunos estão lidando com a questão da tentativa de suicídio e do suicídio naquela região. Bom, conversamos aqui com Alain Herbert de Miranda. Quero agradecer muitíssimo a sua vinda aqui. O assunto não se esgota, portanto a gente já deixa pelo menos aqui um convite, né, para que a gente volte a se encontrar com a evolução, inclusive, desses trabalhos, destas reuniões, com as atividades que irão surgindo. Eu creio que até a título de utilidade pública, uma prestação de serviço para a comunidade, seria interessante, volta e meia, a gente tocar no tema. Sim, sim. Né? Eu acho que é uma boa forma da gente contribuir aqui do nosso lado, enquanto imprensa, nos irmanando, nos juntando, nos integrando àqueles que estão nesta batalha, né, por dar uma perspectiva de vida para quem acha que o fim é o que resolve. Eu acho que, inclusive, eu vou aproveitar aqui para pedir para você deixar uma palavra, Alain, como profissional da mente, do espírito, da alma das pessoas, da psicologia. Acho que não tem nada no mundo que justifique, né, Alain, a gente poder, naquele momento, tomar essa decisão, né, de nos julgar, de nos condenarmos e de ali executarmos a pena contra nós mesmos, né? Então gostaria que você deixasse uma palavra para quem está nos acompanhando agora. Eu gosto de dizer o seguinte, a palavra principal é esse momento que você está passando, essa angústia que você está sentindo, todos nós, eu, Demerval Moreno, todos nós passamos, né? Em pequeno ou menor grau, essa variação é individual, né? Nós sofremos ou nós nos martirizamos pelo peso que nós damos às nossas questões. Então nós queremos dizer que nós estamos aqui, nós profissionais da rede de saúde, nós psicólogos, estamos aqui para ouvi-lo. Nós estamos aqui para compartilhar com você desse sentimento. Então a nossa escuta é qualificada, mas ela é importantíssima para você. E você que conhece alguém, que tem alguém próximo de você com esses sinais, pare, dê um tempo a essa pessoa, escute-a, né? Pergunte a ela como ela está. Importe-se, interesse pelo que ela está fazendo. Isso é muito importante. Você pode salvar uma vida com um simples escutar. Porque o que a pessoa quer naquele momento é entender, do ponto de vista dela, por que ela não consegue superar aquilo. Então não é para dar conselho, não é para dizer, a minha vida é boa, a sua vai ser também. Não, não diga isso. Escute, né? Porque a escuta, na verdade, amplia a possibilidade da pessoa se conhecer e resolver seus problemas. Estamos falando muito, divagando muito, explicando muito e ouvindo pouco. É isso que o Alain quis dizer. O resumo é isso. O resumo é esse, né? Nós precisamos ouvir mais, prestar mais atenção, nos dedicarmos mais, andarmos mais com o outro, né? Acho que é isso que está faltando para a gente. Sair mais do celular, do smartphone, do Instagram, das redes sociais e começar a interagir fisicamente com as pessoas, né? Pô, que papo bacana, né? Obrigado por você ter vindo, hein? Obrigado a mim. Eu tenho a honra de ser seu amigo e quero continuar assim. Amém. Obrigado. Obrigado, querido. Bom dia para você, tá? Bom dia.
deixa eu falar para você agora da Plangecom Manutenção e Serviços. Imagens na tela. Plangecom, fábrica de produção no setor industrial e escritórios localizado na rua A119, bairro Cidade Nova, ali no Primavera, né? Juntamente com Cidade Nova, bem pertinho, para você poder ir lá, contratar o seu projeto, saber tudo o que você precisa saber nesta área, principalmente da engenharia, das grandes estruturas metálicas. Eu estou falando de Plangecom Manutenção e Serviços. E a gente já vai para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho tem mais uma parcial da nossa enquete de hoje, você respondendo aí pelo nosso WhatsApp, e já tem estreia de novo quadro aqui no programa Na Tela. Quem recicla para saber viver? Acompanhe, aguarde. E a força dela, tudo passa aqui na tela.